A paz do Senhor, meus amores, espero que todos estejam bem. Você está numa grande obra e você não pode parar. E Deus está contigo nessa obra. Deus entregou hoje uma palavra no livro de Neemias, no capítulo 6. Eu vou ler para os irmãos o versículo 3, que a palavra fala o seguinte: Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Eu vou ler até aqui. Aqui, irmão, Sambalate, Tobias e Gesem estava fazendo de tudo para que Neemias parasse de reconstruir os muros de Jerusalém. Era uma construção que foi feita em 52 dias. Um milagre executado por Deus, porque era uma construção que só iria ficar pronta em 3 anos. Quando a gente se posiciona no centro da vontade de Deus, as coisas fluem, os milagres acontecem. Muitas vezes não entendemos o processo que nós estamos vivendo com Deus, não entendemos o porquê que nós estamos vivendo em determinados cenários, mas você está no centro da vontade de Deus e não tem como dar errado, porque o projeto é do Senhor. Então, um muro que era para ser reconstruído em 3 anos, ele foi reconstruído em 52 dias. Ele reuniu as pessoas, uniu todo mundo naquele momento, começaram a trabalhar e foi um dos maiores milagres que Deus já executou, relatado na Bíblia. Porque uma construção de 3 anos, ela foi feita em 52 dias. E nós não podemos parar por causa de Sambalate, de Tobias e de Gesem. Quando nós estamos numa obra, vai acontecer inúmeras vezes aparecer pessoas, Sambalates, Tobias e Gesem na sua vida para desviar você do propósito. Para que você saia do processo com Deus. É um processo que às vezes você está ali em ruínas. Você está num cenário em ruínas. Ninguém está entendendo nada. Mas você está numa grande obra. E você não pode parar. E essa grande obra é Deus que está executando na sua vida. É Deus que está fazendo. E você precisa crer nesse milagre de Deus, porque através desse milagre, dessa obra que Deus está fazendo na sua vida, que é Deus que está executando, não tem como dar errado. Você vai falar assim dela, mas é muito pouco tempo para uma reconstrução tão grande de Deus na minha vida. Irmãos, tem hora que a gente fica em ruínas mesmo. Tem hora que é uma casa que você está aí sem terminar. Às vezes é um processo de uma empresa que está meio que em ruínas. Às vezes é a sua vida sentimental também que está só Deus na causa. Às vezes é uma vida sentimental que você nem tem ninguém, mas você está sofrendo com uma solidão. Então tem várias situações da nossa vida, às vezes é documentação, processo de injustiça, que aos nossos olhos está em ruínas, mas Deus tem condições de fazer algo que demoraria 3 anos para fazer uma reconstrução na sua história. Ele tem capacidade de fazer isso em menos tempo. Como ele fez na época aqui de Neemias, reconstruindo esse muro, que seria uma construção de 3 anos em 52 dias. Então, o que nós não podemos fazer é parar a obra. Nós não podemos olhar para o lado. Nós não podemos nos intimidarmos com os levantes que vêm. Que o demônio vai usar todas as ferramentas que ele puder para desviar você do propósito de Deus. Fazer com que você se desvie daquilo que você está fazendo. E nós não podemos agir desse jeito, nós temos que continuarmos caminhando, sabendo que Deus está conosco e que a construção da nossa vida será feita assim. E Deus sabe da sua idade, da sua condição, Deus sabe quantos anos você vai viver, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então Ele tem pressa em reconstruir, Ele tem pressa em fazer, Ele tem pressa em proporcionar para você uma qualidade de vida, em proporcionar para você os seus sonhos. Uma vez que Deus permite você sonhar, você acha que Deus não vai patrocinar os seus sonhos? Ele vai patrocinar. Você está numa grande obra, você não pode parar. São esses sonhos que vão ser realizados. E foi uma construção tão bem feita que Neemias ele relata que ele reconstruiu aqueles muros
e não ficou nenhuma brecha. Então, o que Deus está fazendo na sua vida, que está doloroso, cansativo, exaustivo, e tem hora que parece que está tudo parado, mas Deus está trabalhando. Tem hora que tem umas coisas assim que parece que está acelerado, mas acelerado ao contrário. São as sensações que a gente tem, mas na verdade é tudo um processo de reconstrução que Ele está fazendo. Porque a reconstrução que está vindo para sua vida vai ser muito rápida diante dos anos que você já perdeu ou dos anos que você ficou em ruínas. E Ele tem capacidade para fazer isso. Ele tem capacidade de resgatar várias situações na sua história em questão de poucos dias, em questão de meses. Ele tem capacidade de fazer um resgate, fazer assim, um levantamento, sabe, de tudo que você perdeu, de tudo que foi arrancado, as oportunidades que foram arrancadas da sua vida. Ele faz uma contabilidade de tudo e ele, em pouquíssimo tempo, ele restitui tudo isso na sua história. O que nós não podemos fazer é desviar a nossa atenção, ficar ouvindo conversa torpe dos outros. Eles começaram a levantar para Neemias ali olha, o rei está sabendo que vai haver uma rebelião e tal, papo furado, não tinha nada disso. Neemias falou uma conversa, sabe, torta, no que não tem sentido. E tem hora que se você não tiver centrado em Deus, você fica perdendo tempo com conversas que não tem nada a ver. Você passa a sua vida perdendo tempo com conversas que não vão te levar a lugar algum, com assuntos que não acrescentam nada na sua história. E Deus querendo fazer uma grande obra na sua vida e você perdendo a sua atenção, que quando você perde a sua atenção, você perde o quê? Tempo. E aí quando você perde o seu tempo, o que acontece? Você vai só retardando a sua história, a idade vai chegando, as situações vão avançando, muitas coisas vão se complicando e você não consegue desenvolver. Você não consegue passar para uma fase maior. Porque você fica perdendo tempo com conversas que não vão te levar a lugar algum. E tem hora que nós estamos em alguns cenários que as conversas são mentirosas. São conversas que não tem nada a ver. A pessoa está fazendo de propósito para tirar a sua atenção. Criar medo no seu coração. Desestimular você para o propósito que Deus tem para sua história. Isso é um perigo, porque tem muita gente que faz isso. Aí cria várias situações que não tem nada a ver, coisas bobas que vão desviando você, levando você para um caminho aonde só está perdendo o seu tempo, gastando a sua energia, jogando palavras que poderiam ser edificantes na sua vida com conversas tolas. E aí você fica só perdendo tempo. Neemias se concentrou tanto naquilo que Deus ordenou, ele ficou tão concentrado naquilo que ele levantou uma equipe ali e falou, não, agora é para levantar, é para edificar os muros de Jerusalém, vamos fazer o que Deus está mandando. O Senhor está pedindo, está mandando, vamos fazer. E ali ele se concentrou naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus tinha mandado, naquilo que ele estava fazendo, que em 52 dias foi o maior milagre que já aconteceu na Bíblia. Aqueles muros ficaram edificados sem nenhuma brecha. Você está entendendo o que Deus está querendo falar para você? Você está numa grande obra. O que Deus está fazendo, mesmo que você não entenda, é edificar os muros da sua vida. Não vai ficar uma brecha. Você não vai voltar a viver aquilo que você viveu lá atrás. Não vai haver retrocesso na sua história diante da edificação que Deus está fazendo. Só que você não pode parar. Você não pode ficar dando ouvido para pessoas que estão querendo desviar você do propósito, desviar você do caminho. Porque senão Deus não consegue edificar os muros ainda esse ano, ainda nesses meses. Porque você fica desprendendo a sua atenção para coisas que não vão levar você a lugar algum. E as pessoas que fazem isso, elas são insistentes. Que é o caso aqui. Mandaram 4 vezes aquilo ali para Neemias. Neemias já estava saturado. Na 5ª vez ele vai lá e manda uma carta falando que ele está fazendo uma grande obra, ele está num grande projeto, ele não vai parar, ele não vai atender ninguém, não vai encontrar com ninguém em lugar nenhum. E tem gente aí desviando a sua atenção com isso. Você está trabalhando, você está fazendo, você está edificando, você está esperando algo em Deus. Deus está edificando os muros da sua vida, trabalhando você internamente para você receber as promessas dele. E tem gente toda hora te ligando, mandando mensagem,
tentando induzir você a fazer determinadas coisas, chamando você para determinadas programações, determinadas saídas, determinados lugares, que não vai levar você a lugar algum. Está desviando você do propósito, desviando você daquilo que Deus tem para fazer na sua história. Irmãos, isso é um perigo. Tem hora que Deus me deixa em determinados cenários que quem olha de fora não entende o que eu estou vivendo. E tem hora que eu mesma, menos ainda do que as pessoas que estão contemplando o meu cenário, consigo entender o que Deus está fazendo na minha história. Tem hora que Deus me deixa tão retida em determinadas situações que pessoas não conseguem chegar em mim para fazer um convite. Faço convite, eu não consigo ir, eu não posso ir e eu não desobedeço. Por quê? Porque eu estou numa grande obra e eu não vou parar. O que Deus tem para mim são coisas grandiosas. Eu já perdi muita coisa na minha vida, irmãos. Eu já perdi muito dinheiro, eu já perdi muito tempo, eu já perdi muito a minha saúde. Eu já perdi muitas oportunidades na minha vida por causa de Tobias, de Sambalate, de Gesem. Então a gente vai aprendendo ao longo da nossa história que tem amigos que não são amigos. Tem pessoas que não querem o nosso bem, elas querem nos desviar do propósito. Então tem hora que Deus deixa a gente restrito, deixa a gente afastado de pessoas. Às vezes ele dá uma reduzida na sua vida social, você não vai muito em restaurante, você não viaja, você dá uma segurada. Por quê? Porque ele está edificando a sua vida, ele tem coisas para te entregar. E tem hora que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como você controlar você, eu tô falando de você, não você colocar pessoas para trabalhar para você. Mas tem hora que é difícil você administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Então não tem como você estar numa reforma de uma casa, você analisando a compra de um carro e você querer fazer uma viagem, por exemplo. Primeiro que você não vai usufruir da viagem 100% como você gostaria, porque toda hora seu celular vai tocar, você vai ter que ou administrar a reforma da casa ou você ver a situação do carro. Então não tem como você querer viver muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Então tem hora que Deus, para que a gente viva as situações 100%, as situações em que a gente venha ter êxito, tem hora que nós temos que abrir mão de algumas coisas para poder obter outra. Então, para que Deus te dê a loja que você quer, a fábrica que você quer, Ele vai falar para você, olha, agora você está numa grande obra, você não pode parar. Então não é hora de você fazer uma viagem, não é hora de você dispersar para ir para um passeio, não é hora de você ir para uma festa, não é hora de você fazer certas coisas, porque você está num processo de edificação. Ah, eu estou estudando para fazer um concurso público. Não é hora de você perder tempo com festa. Não é hora de você sair ennoitada com amizades, que isso não vai te levar a lugar algum. Mas o que o inferno vai fazer? Levantar os adeptos dele para tirar você de uma grande obra. Você pode até ir na festa, você pode ir nas baladas, você pode fazer o que você quiser. Só que você vai estar com sua mente cansada. Se você ingerir álcool, que é o que Deus ensina a gente a não fazer, você vai ficar com o corpo mais minado ainda, a sua mente vai estar mais ainda fragilizada, estudar vai ser mais difícil. Você vai perder aí horas e horas de sono com coisas que não vão te levar a lugar algum e no final você vai prestar o concurso e você não vai passar. Então Deus sabe o que atrapalha a nossa vida. Deus sabe o que está atrapalhando o nosso processo, a nossa obra. Então, para que Ele consiga executar essas obras na nossa vida, para que a gente consiga avançar com Ele, fazer uma edificação, tem hora que não dá para você ficar dando ouvido para Sambalate, para Tobias, para Gesem. Então, o que Deus faz? Aquilo que você não consegue tirar da sua história. Ah, tem Tobias, tem Sambalate, tem Gesem atrapalhando o meu processo, atrapalhando a minha obra. Tem algumas situações que você não vai conseguir tirar essas pessoas da sua vida. Só que Deus manda falar para você, se a pessoa não sair por si só, se ela sozinha não se tocar e não for embora, e perceber que ela está atrapalhando a tua vida, Deus é que vai tirar, vai ter que sair à força. Porque você não tem força para tirar. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você é extremamente tímido e tímida. Você não consegue falar não para o outro, você fica sem jeito de falar, você tem medo de uma hora falar e uma hora precisar da pessoa e ficar numa situação constrangedora. Só que Deus manda dizer para você, você tem que ser dependente de mim. Porque se você precisar de alguém amanhã ou depois e não tiver como chegar naquela pessoa, Deus levanta 2, 3 pessoas que você nunca viu na sua vida para fazer melhor do que aquela que você conhece. Quem tem vida com Deus vive assim, a gente vive pela fé e a gente vive milagres.
Eu não me apego a pessoas mais. Porque teve inúmeras vezes que eu achei que a pessoa ia me ajudar. Eu tinha convicção plena de que a pessoa ia me ajudar e a pessoa não me ajudou. E Deus permitiu que eu passasse por situações assim para eu aprender. Eu sei que o Deus que eu sirvo me ajuda todas as vezes que eu preciso. Então a ajuda vai vir de Deus. E Deus levantou pessoas que eu nem conhecia para fazer aquilo que aquelas pessoas que eu conhecia não fizeram por mim. Então nós temos que, sabe, ficar centrados em Deus, confiar em Deus, porque Deus sabe tirar essas encrencas da nossa história, porque atrapalha. Você está numa grande obra, você não pode parar. Não é hora de você ficar dando atenção para pessoas que vão tirar você do seu propósito. Deus tem coisas grandiosas para trazer para sua vida. Tem irmãos e irmãs aqui que você vai administrar coisas grandes por esses dias. Deus está trazendo uma edificação de muro, uma construção. É aquilo que estava em ruínas na sua vida que Deus está colocando de pé. Se você fica dando atenção para essas pessoas que estão querendo tirar você do propósito, você não vai viver. Você não vai viver os milagres de Deus, porque não vai ter como você receber das mãos do Senhor aquilo que você não está dando atenção, aquilo que você não está se concentrando em viver, em fazer para Deus. Então não tem como Deus edificar os seus muros. Então nós precisamos sempre observar isso, irmãos, porque sempre acontece esse tipo de coisa. Outra coisa que você não pode fazer é tentar se encaixar na vida do outro. Todas as vezes que você tentar se encaixar na vida de alguém, para querer agradar o outro, você vai passar por uma situação muito constrangedora. E você vai estar em um processo constante de sofrimento. Você vai estar oprimindo o seu espírito, oprimindo a tua alma, trazendo emoções negativas para você, fingindo ser o que você não é. E isso tudo vai trazer o quê? Uma explosão para o teu corpo. Vai começar a gerar doença. Vai começar a te trazer vários transtornos. Porque você vai estar simplesmente fingindo ser o que você não é para se encaixar na vida de alguém. E Deus não tem isso para sua história. Deus está edificando os muros da sua vida para você ser original. Para você ser o que você é, aquilo que Deus fez você ser, em qualquer lugar que você for, ou com a pessoa que você tem que se relacionar. Então nunca faça isso. Ah, eu vou usar uma cor que eu não gosto porque a pessoa gosta. Ah, eu vou ter tal comportamento porque a pessoa gosta desse comportamento. Você vai estar sempre se oprimindo. Por isso que eu falo para os irmãos, quando a gente espera aquilo que é de Deus para a nossa vida, seja uma sociedade, seja um relacionamento íntimo, não existem essas forças na nossa história. Não existe. Tudo flui de uma forma suave e tudo tem paz. Quando nós temos paz, nós temos equilíbrio. Quando nós temos equilíbrio, nós temos concentração. Quando nós temos concentração, nós passamos a ter força de vontade, a gente passa a ter amor naquilo que a gente está fazendo. E diante daquilo que nós estamos executando, dentro da paz que Deus te dá, você faz aquilo com maestria, você cresce. Alguém consegue fazer uma conta matemática quando está com a cabeça quente? Você consegue resolver um problema quando você está atormentado? Você sabe o que você está falando quando você está irritado com uma situação? Todas as vezes que você tentar se encolher, que você se oprimir para tentar se encaixar na vida de alguém, você vai pagar um alto preço por essa escolha que você fez. Então nós nunca devemos fazer isso para se encaixar na vida de ninguém. Quando Deus trouxer alguém para sua vida, para fazer uma união, para que haja casamento, uma construção de família, a pessoa vai se encaixar com você. Você não vai ter que ficar oprimido, se espremer, se diminuir para entrar na vida do outro. Que é o que muitas pessoas fazem. Aí eu vou me diminuir para ser aceito no trabalho. Eu vou me diminuir para ser aceito na igreja. Eu vou me diminuir para ser aceito na vizinhança. Eu preciso ser aceita nesse condomínio, então eu preciso me diminuir. Ô irmãos, isso é muito pequeno, isso é uma falta de amor próprio terrível. Como que você vai se diminuir para caber na vida de alguém? A pessoa às vezes nem é tudo isso que você está pensando. E aí você se machuca todo, você
sabe, começa a se retalhar por inteiro, abrir altos cortes profundos para você tentar se encaixar numa sociedade, para você tentar se encaixar num nicho social, para você tentar se encaixar, sabe, nas pessoas que são badaladas dentro de uma sociedade, de uma cidade, que seja do interior ou que seja de uma capital. Tentar entrar num grupo de negócios, se diminuindo, se oprimindo, não é assim. Nós não devemos agir com arrogância, com prepotência, com orgulho, porque do orgulho vem o que? A queda. Você pode observar que uma pessoa muito orgulhosa, por exemplo, na vida sentimental, isso acontece muito, eu recebo muitas mensagens nesse sentido. Porque uma das partes é muito orgulhosa, ela não procura, ela não vai atrás. Tem homens que são assim, isso é um perigo. Porque o homem é que tem que cortejar a mulher, e não a mulher ficar correndo atrás do homem. A mulher tem que ter postura também. Aí o homem não procura a mulher por uma questão de orgulho. Do orgulho procede a queda, viu? Você fica com muito orgulho, daqui a pouco você vai ver a pessoa que você ama, ou a pessoa que Deus te apresentou, que já mostrou para você quem é, subindo no altar e se casando com uma outra pessoa, porque Deus não vai sacrificar a vida dessa mulher, porque você é orgulhoso demais e você não quer procurar. Ou você se acha o mais bonito da cidade, ou o mais bonito do bairro, o mais bonito do grupo. Cuidado, porque gente bonita também leva chifre, gente bonita também sofre retaliações, gente bonita também leva não. Então, a gente tem que, sabe, ser humilde. Beleza não é tudo. A beleza não é tudo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como existem várias mulheres também que são orgulhosas, que não descem do salto, que você também tem que tomar muito cuidado com isso. É Deus querendo edificar a sua vida, levantar os muros, e você com orgulho. Ah, eu vou deixar ele correr bastante, 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 porque ele tem que correr, ele tem que correr, ele tem que correr, e você vai fazendo isso de uma forma proposital e Deus fica só te observando. Uma hora esse homem cansa. Quando você assustar, ele já está subindo os degraus da igreja com uma outra mulher e se casando com uma outra pessoa, porque Deus não vai ficar sacrificando essa vida para você ficar aí dentro do seu ego, dentro do seu orgulho, fazendo, sabe, se sentindo assim prazerosa em ver a pessoa correndo atrás de você. Então, tudo na vida da gente tem que ter uma coerência, um limite, irmãos. Sabe? O orgulho procede a queda. Do orgulho vem o mau caratismo. Do orgulho vem as más atitudes. E a pessoa que é orgulhosa não ganha nada com isso, ela só perde. Vocês podem observar os exemplos que nós temos de pessoas orgulhosas na Bíblia, todas elas tiveram queda. Não foram humildes o suficiente para poder receber aquilo que era de Deus. Você vai falar assim, dela, isso não procede. Aquilo que é nosso é nosso. Não é bem assim. O que é nosso vem pra gente. Mas quando você não quer a bênção, Deus fala. Quando você renega a bênção, quando você não quer, você, né? Não quero, passa essa bênção, não quero, não vou nem ouvir. Não vou aceitar essa promessa na minha vida. Você não vai viver aquilo. Você está negando a promessa. Por que Deus vai dar algo que você não acredita, que você não quer viver? Quando nós pegamos uma das histórias da Bíblia que fala do rei Assuero, por exemplo, tinha a Vasti lá dentro, que era a rainha já estitulada, ela já devia vir, sabe, de uma família aí, né, do reino, né, ela devia ter um status para ser rainha, ela não ia ser rainha de qualquer jeito. Então ela devia ter uma história. E dentro do orgulho dela, ela estava numa festa particular, quando o rei chamou, ela não quis ir. Então, assim, diante da atitude dela, ela perdeu o trono. Ela perdeu. Deus tinha propósito com a vida de Esther? Tinha. Deus estava no controle de tudo? Tava. Mas vamos pegar o que Deus está querendo falar para a gente nesse momento. Deus foi lá e colocou Esther para se casar com ele. E de todas as mulheres do reino, ele só amou ela. Ele, como rei, poderia ter tido outras mulheres, ele não quis, ele quis só ela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o orgulho faz com que a gente perca as bênçãos e os milagres. Nós temos que ter sabedoria. E isso é para tudo. Surgiu uma porta de emprego, deixa eu chamar de novo. Deixa eu chamar de novo. E vai indo.
Vai surgindo as oportunidades e por causa do orgulho não vai. Por causa do orgulho não sabe, não se rebaixa em momento algum. Não tem a humildade de fazer o que tem que fazer, o que é certo a se fazer. E Deus fica só observando. Uma hora perde, uma hora tem queda. E aí depois que você teve a queda, como que faz? Irmãos, eu já vi gente perder bênçãos ao longo da vida que nunca mais Deus deu de volta. Perdeu, acabou. Então nós temos que ter sabedoria. Uma coisa é o demônio atravessar seu caminho, atrasar seu processo, vir tomar aquilo que era seu, a outra pessoa também não ajudar nesse sentido, né? Porque a pessoa não tem uma vida regrada com Deus, deu legalidade, mas vai pagar o preço da escolha que fez. Deus pode até libertar, tratar, trazer de volta para sua vida, mas você pode ter certeza que o fato de ter aberto espaço para o inferno entrar vai ter consequência. A nossa vida ela é feita de escolhas com consequências. Então, todas as vezes que alguém, conhecendo a palavra ou não, abriu espaço para o inferno, tem consequência. A pessoa estando com Deus, abriu espaço para o inferno, vai ter consequência. Então, a nossa vida ela é feita de escolhas. Então, todas as vezes que acontece algo nesse sentido, Deus pode até trazer, vai trazer liberto, vai restaurar, está no processo aí da sua vida, vai vir. Deus vai tratar, mas vai ser um tratar doloroso, Deus vai confrontar. Porque deu espaço para o diabo, fez o que não devia, trouxe dor para sua vida, trouxe sofrimento. Então, todas as vezes que você traz sofrimento para a vida de alguém, você vai pagar o preço disso. Você trouxe sofrimento para os filhos, vai ter consequência. Trouxe sofrimento para os pais, vai ter consequência. Trouxe sofrimento para uma outra pessoa, pode ser um irmão, um primo, alguém que você não conhece, um colega de trabalho, vai ter consequência na sua vida. Eu tenho uma política de vida que é o seguinte: se eu não posso edificar a vida de ninguém, eu também não atrapalho. Eu não fico enfiada na casa de ninguém, eu não fico em porta de casa conversando com o vizinho. Eu tenho, assim, pouquíssimas pessoas que rodeiam o meu particular, eu sou muito restrita com as minhas coisas. Aprendi a fazer várias coisas sozinha. Sinto a presença de Deus 24 horas por dia, isso me basta. Porque se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, o que eu fizer para o outro, dor que eu trouxer para o outro, eu vou pagar por isso. Eu não estou a fim de pagar preço por causa disso. Se eu sei que não se deve fazer, por que que eu vou fazer? Então nós temos que ser inteligentes diante daquilo que Deus nos ensina. Então eu não deixo ninguém me desviar do propósito de Deus. Já tentaram inúmeras vezes, eu não desvia, não conseguem, porque eu sei o que que eu quero, minha vida é com o Senhor e eu não vou abrir mão disso. Porque eu estou numa grande obra com Deus e eu não vou parar. Se eu estou numa obra de restituição, de retificação, por que que eu vou parar? Para que que eu vou perder tempo com pessoas que não vão agregar nada na minha história? Que na hora que eu estiver apurada, precisando pagar uma conta, não vão me ajudar. Se eu estiver doente, não vão cuidar de mim. Se o meu carro quebrar, não vão vir me socorrer. Se eu precisar de algo para minhas filhas, também não vão me ajudar. Para que que eu vou perder tempo com pessoas que não vão edificar a minha vida em momento algum? Então nós temos que ser restritos diante dessa situação e sabermos que o amor próprio ele tem que vir em primeiro lugar. E nós temos, quando você se ama, você também passa a amar a Deus. E você passa a amar outras pessoas. Então você começa a ter um caráter diferente quando você começa a desenvolver o seu amor próprio. E quando Deus dá uma ordem para você, você não pode desviar o seu olhar, desviar do caminho. Irmãos, eu já vi gente assim, numa situação, tipo assim, estava numa situação humilde, escritório pequeno, dava atenção. Mudou o escritório para uma situação maior, melhor, mudou de ponto, já subiu a cabeça. Você manda mensagem, não responde, você fala as coisas, não responde, demora para te responde com desdém. Eu fico observando essas coisas porque assim, eu leio a palavra todos os dias, eu prego a palavra todos os dias, eu oro o tempo todo. Então eu fico pensando, eu fico conversando com Deus, eu falo, Senhor, nunca deixe eu chegar num estágio desse. Nunca deixe eu perder a minha humildade. O Senhor pode me dar um mundo, mas que a minha humildade o Senhor me ensine a preservá-la. Porque é muito triste a gente ver isso, a pequenez das pessoas como são.
Por isso que eu falo para os irmãos, tem hora que Deus não enriquece determinadas pessoas, porque Ele sabe que se a pessoa passar daquele limite que Ele impôs, a pessoa vai subir num salto, que ela vai acabar o quê? Humilhando outras pessoas. Então a gente precisa ser humilde. A gente precisa, sabe, ter controle sobre as coisas. E entender que dentro da humildade com Deus nós vamos ter o quê? Grandes crescimentos. Agora tem gente que nunca tem nada. E quando tem pouquinho, sorri para todo mundo, mas subiu no salto, conseguiu uma posiçãozinha, sabe? Coisas assim, que é tudo perecível. Uma hora fica assim, como que fica na situação? Passa vergonha. É igual a Vashti lá no palácio. Achou que estava abafando. Não, eu sou a rainha, eu posso qualquer coisa. Confrontou o rei, não fez o que o rei pediu, perdeu o trono. Imagina a vergonha dessa mulher. O rei bania ela do reinado. Teve que ir embora. Desocupou o trono. Aquilo ali propagou, saiu todo mundo falando. Você vai falar assim, ah, dela não teve fofoca. Como não teve fofoca, irmão? Se pegaram 127 províncias, eram 127 países que foram concorrer para ser rainha. Ou 27 estados. Ou 127 estados. Todo mundo ficou sabendo. Passou vergonha. Então, diante de todo o orgulho que a gente carrega na nossa vida, ou se você conhece uma pessoa orgulhosa, a pessoa vai pagar o preço desse orgulho. Porque vai ter queda. Vai ter queda. E nós não podemos agir assim. Então, diante daquilo que você está fazendo com Deus, do processo que você está crescendo, das muralhas que você está edificando aí com o Senhor, que Deus está fazendo você edificar esses muros, construir novamente, não levante o seu nariz. Não se sinta melhor do que ninguém diante da reconstrução que Deus está fazendo nessa história. Não se sinta de forma alguma. Não faça isso. Seja humilde diante de tudo que Deus está te dando, que no mais Ele te colocará. Se você ficar na soberba, no orgulho, porque Deus te deu um pouquinho mais, ou Deus está fazendo você crescer, a queda será grande. Na mesma proporção que você cresceu, você vai cair. Então acalme teu coração. Não deixa nada subir a sua cabeça, o seu coração, te trazendo aí uma vaidade que não vai te levar a lugar algum. Mas Deus manda falar para você que diante do processo que você está vivendo com Ele, que Ele está edificando os muros, que Ele está fazendo, sabe, uma grande obra na sua vida, fale para as pessoas que estão querendo tirar a sua atenção, que são usadas pelo diabo, que você está numa grande obra que você não pode parar. Então não perca seu tempo com fofoca, não perca seu tempo com conversas mentirosas. Não deixe desviar, sabe, você do propósito com saídas, com passeios. Não deixe essas pessoas trazerem pratos de lentilha para sua história, para desviar você do propósito de Deus. Tenha sabedoria. Irmãos, tem lugares que nós vamos que até você explicar que focinho de porco não é tomada é complicado. Às vezes você está num lugar que pode sair uma grande confusão daquele lugar e você estava lá no meio, o gaiato lá no meio. Tá, sabe? Acontecendo um negócio, um monte de gente sabendo o que está acontecendo, e você ali que nem tonto, que nem uma tonta no meio, sem saber o que está se passando, e acontecendo ali várias fotos, várias testemunhas, várias situações, e você cair numa situação que você não tinha nada a ver com aquilo. Porque você se desviou da grande obra que Deus tem para sua história, e isso acontece muito. Até você explicar que você é inocente, até você explicar que você não tem nada a ver com a história, até você explicar que você não tem o caráter que as pessoas que estão ao seu redor, que até então você não sabia, que você não tem igual. É complicado isso. Então nós temos que ter muita sabedoria na nossa caminhada, a gente tem que aprender a viver. Nós temos que aprender a viver. E quando você aprende a viver, você come do melhor dessa terra. Você entra nos lugares com a sua cabeça erguida e você sai com a sua cabeça erguida. Agora, você anda com pessoas
Ah, mas conheço desde pequeno. Mas às vezes faz tanta atrocidade que você não sabe, que os últimos a saber são os amigos de infância, a família, e a pessoa tem uma vida horrorosa, uma vida obscura por trás que você não sabe. E Deus querendo tirar isso da sua história, querendo afastar isso da sua vida e você não permitindo. Fica aí Sambalate, Tobias e Gesem, toda hora te azucrinando, toda hora te desviando, e até você provar que você é inocente, que você não tem o vínculo que as pessoas acham que você tem com essa pessoa, é muito complicado. Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes, e tem um ditado popular que é extremamente verdadeiro. Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Esse ditado é popular, não existe na Bíblia, mas ele é muito verdadeiro. Então, quando nós estamos numa grande obra, quando nós estamos edificando a nossa vida, você está pagando preço para ter as suas coisas, continue nesse mistério com Deus, no centro da vontade de Deus. Estou numa grande obra e eu não vou parar. E não deixe as más influências chegarem na sua vida para que você não venha se desviar do caminho. Porque se você deixar uma brecha aberta nesse muro, é o suficiente para os demônios entrar, para a maldição entrar, para a desgraça entrar na sua história e você ficar aí vivendo grandes maldições, com tudo dando errado, e não adianta culpar Deus depois. Neemias não pensou nenhuma vez, não cogitou nenhuma vez em desviar do propósito de Deus. Ele continuou centrado naquilo que ele estava fazendo. Então eu não sei o que você está vivendo com Deus nesse momento, o que você está reconstruindo na sua vida. Pode ser sua vida profissional, pode ser sua loja, pode ser seu consultório, pode ser o seu escritório, pode ser sua vida sentimental, pode ser a sua saúde, pode ser a sua vida familiar. Eu não sei o que você está reconstruindo com Deus, o que Deus está fazendo na sua história, mas Deus manda dizer para você, você está numa grande obra e você tem que parar de agir com meninice e ficar ouvindo Tobias, Sambalate e Gesem, porque estão desviando você do propósito, estão atrasando a sua história. E tem bênçãos que estão ficando retidas e que talvez você não venha nem receber, porque você não para de agir desse jeito. Irmãos, não dá pra gente poder, sabe, com 30 anos, ter comportamento de 18, 20. Essa idade já passou. Eu não digo nem 20 anos, que hoje em dia eles tratam pessoas com 20 anos como se fossem meninos, né? Com 20 anos eu tinha responsabilidades gigantes nas minhas costas. Eu fui mãe aos 21 e aos 22 anos de idade. Então, quando alguém chega pra mim e fala, não, ela só tem 20 anos, eu fico olhando pra cara da pessoa assim e falo, gente, que realidade que essa geração vive? Essa geração de agora está vivendo qual realidade? Uma geração descompromissada, que com 20 anos tem comportamento de 12, 13. Hoje tem homens com 30 anos aí se comportando como adolescente de 15, 18. Homem com 30 anos aí se comportando como um adulto de 20. E eu tinha muita responsabilidade com 20 anos. Mas como os de 20 anos hoje não têm, eu estou fazendo uma comparação dos de 30 com os de 20 de hoje. E nós não podemos viver desse jeito, irmãos. Nós temos que ter maturidade, nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos agir com meninice. Então não perca as grandes obras que Deus está fazendo na sua história. Você está numa grande obra, você está edificando um muro, Deus está trazendo mudança para a sua vida, Deus está trazendo uma reconstrução para a sua história, está edificando os seus muros, e você fica agindo com meninice, com infantilidade. Mulheres aí que sabe, mimadas, que não têm responsabilidade com as coisas. Deus está falando para não fazer, Deus está falando para não ir, Deus está falando para não falar, e fica, sabe, mimada. Quer as coisas do jeito dela, tem que ser do jeito dela. Aonde você vai levar, sabe, os propósitos de Deus nessa situação? Como que você vai conduzir a sua vida desse jeito? Não tem como. Então nós temos que ter posicionamento, nós temos que viver de acordo com a nossa idade, porque maturidade, moço, tem homens aí com 60, com 50 anos que não são maduros, são imaturos, porque não tem nada a ver com a idade, mas nós não podemos também passar a nossa vida inteira estagnados numa certa idade e achar que a nossa vida estagnou naquela época lá. Ah, eu tô nos meus 15 anos, não consigo sair.
Agora eu vou viver os meus 25 anos pro resto da vida. E você pode talvez estar escutando essa pregação com seus 25 anos, com seus 20 anos, e você ser uma pessoa madura, e você ser uma pessoa inteligente, você ser uma pessoa agradável, você ser uma pessoa alegre, mas dentro da sua responsabilidade de acordo com a sua idade, e não agir de uma forma imatura, porque diante da imaturidade vai ter consequência, vai ter perdas, vai ter danos, vai ter consequências aí dolorosas. E depois não adianta reclamar com Deus. Todas as vezes que nós agimos com uma inconsequência muito grande, nós vamos sofrer os frutos disso. Se você tem que pagar o imposto do seu carro, você tem que ter responsabilidade em pagar o imposto do seu carro. Você não pode ficar dirigindo por aí se você não pagou o imposto. Você tem que ter responsabilidade. Isso vai te trazer uma grande consequência lá na frente. Se uma hora as autoridades te pararem, você vai perder o carro. Daqui a pouco você pode perder a sua carteira de motorista. Então, tudo na vida da gente tem consequência. E nós precisamos agir com maturidade. E as coisas de Deus, do reino, tem que ser com maturidade. Agora, tem gente que acha que servir a Deus é difícil, que vai ter que abrir mão de muita coisa. Nós que servimos a Deus vivemos muito melhor. Desfrutamos muito mais das coisas dessa terra do que as pessoas que estão no mundo. Nossa vida é vida de valores. Nós crescemos. Nós prosperamos, nós enriquecemos. Nós usufruímos da nossa riqueza com sabedoria, com inteligência. Nós comemos do melhor dessa terra. Então, quem está no prejuízo é quem está no mundo. Não somos nós. Então, nós que conhecemos a palavra, que temos uma vida com Deus, nós não podemos desviar o nosso olhar. Porque nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Nós temos que continuarmos caminhando. Então, a gente precisa confiar em Deus. Todas as vezes que a gente age com imaturidade, nós vamos sofrer as consequências disso. Então, não deixa ninguém te induzir a ter atitudes imaturas. Não deixe ninguém desviar você do propósito. Você está construindo aí uma grande obra. Você está edificando os muros. Deus tem pressa nesse processo que você está vivendo com Ele. Uma construção que ia ser feita em 3 anos, Ele vai fazer em 52 dias. Uma construção que ia fazer aí, talvez em 5, 6 anos, Ele vai fazer em 1 mês, em 1 semana, 15 dias. Então você está numa grande obra. Seja, inteligente. Tenha astúcia diante daquilo que você está vivendo. E não deixe o inferno te iludir e levar você em um sentido contrário. Porque, irmãos, tem promessa na nossa vida que se a gente negar, não vivemos mais. Quando envolve uma outra pessoa, quanto mais você demorar para tomar uma decisão, Deus não vai sacrificar a vida de ninguém porque você não quer aquilo. Suponhamos que Deus preparou um apartamento para você negociar esse apartamento. Deus vai te dar esse apartamento. Aí você fica numa dúvida tão grande, quero, não quero, quero, não quero. Vai chegar uma hora que você vai ficar sem esse apartamento. Ou Deus vai beneficiar um outro irmão ou uma outra irmã porque você não quis o apartamento, ou Satanás vai achar uma brecha diante do que você está fazendo e vai colocar um adepto dele para comprar aquilo ali que era para ser seu. E você vai perder. E você nunca mais terá aquele apartamento. Então, quando a gente provoca perdas de bênção e milagres na nossa vida, costuma muitas vezes a gente não conseguir aquilo mais. Quando os demônios entram na nossa história e nós não fizemos nada, nós estamos de uma forma justa diante de Deus, Deus dá livramento. E aquilo que é nosso, Ele coloca nas nossas mãos. Então existe uma grande diferença. E nós temos que ter uma grande sabedoria nesse sentido. Então não jogue fora a construção que você está fazendo com Deus, porque você está numa grande obra e você não pode parar. Não deixe induzir em você a agir com imaturidade, não deixem desviar você, para um processo que não vai te agregar em nada. Não se iluda com falsas amizades, com grupos de pessoas, porque você vai perder as suas bênçãos se você agir assim. E aprenda a falar não, não vou, estou numa grande obra, eu não posso parar.
Estou numa grande obra, foi Deus que me colocou, estou centrada naquilo que eu tenho que viver com o Senhor e eu não vou fazer o que você está me pedindo. Não posso, não vou. Estou numa grande obra com Deus, eu não vou parar. Eu vou levantar esses muros aqui de Jerusalém, porque eu quero a minha vida edificada, não haverá brecha, porque eu estou na maior concentração com o Senhor, e eu vou receber e comer do melhor dessa terra, que é isso que Deus tem para te entregar. Então fique atento e atenta aí ao que está acontecendo na sua vida. Levanta a tua cabeça, não esmoreça, diga não para os pratos de lentilha, não deixa, sabe, Sanbalate, Tobias e Gesem tirarem você do foco, porque você está numa grande obra e você não tem noção da grandiosidade, do crescimento que Deus está trazendo para a sua vida. Você não tem noção do que você está construindo com Deus e o que Ele vai entregar para você por esses dias. Então confia no que Deus está te entregando agora e acalma o seu coração, porque tem coisas grandiosas para Ele colocar na sua vida, na sua mão, para você administrar, para você viver, usufruir, degustar, que é só Ele que poderia fazer, mas se o seu posicionamento estiver contrário, aí você perde tudo. E a intenção de Deus não é essa, é que você se concentre naquilo que é dele. Então faça esse exercício. Não perca o trono que é teu. Não perca a tua coroa. Não abra mão disso por nada nesse mundo. Porque o que Deus está trazendo para a sua vida é uma grande construção. Vai ser um dos maiores milagres que você vai viver com Deus. Essa construção aqui do muro foi um dos maiores milagres que aquele povo viveu. Que consta na Bíblia. Então é isso que Deus está trazendo para você. Um dos maiores milagres da sua história. E você não pode parar de edificar esse muro. Tá? Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, por toda a sua instrução. Cada exortação sua, Pai, é um crescimento na nossa vida intelectual, pessoal. É uma impulsão para um caráter apurado. Faz com que a gente venha pensar como o Senhor pensa. Faz com que a gente venha se aproximar mais do Senhor. E nós agradecemos por cada exortação que o Senhor nos faz. Nos ensine a viver, Pai. Faça com que a gente tenha qualidade de vida enquanto estivermos aqui. Faça com que nós sejamos também um ponto de edificação para outras vidas. E que o Senhor venha reconstruir a nossa história, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Nós agradecemos por esse grande milagre que está para acontecer na nossa história. Tem algo grandioso chegando e nós já estamos sentindo que isso está acontecendo. E tudo isso que vai acontecer é para glorificar o nome do Senhor, edificar outras vidas, é para dar um alto crescimento, para que aqueles que não acreditam na sua existência venham entender que o Senhor existe e que o Senhor é com teu povo. Não deixe, Senhor, no nome de Jesus, nenhum Sanbalate, nenhum Tobias, nenhum Gesem atrapalhar a vida do teu povo, desviar o teu povo do propósito. E que o Senhor venha em pouquíssimo tempo, Pai, fazer a reconstrução desse muro na nossa história. Aquilo que não foi construído em 3 anos, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 4 anos, na história do teu povo, que o Senhor faça isso em pouquíssimo tempo, porque o Senhor tem poder para fazer. E nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Os ensinamentos, irmãos, não são para nos humilhar. Não se sinta humilhado e nem humilhada, mas é para o seu crescimento. Quando você começa a colocar em prática aquilo que Deus está te ensinando, não tem nada nessa terra e nem no inferno que segure você. Você só vai avançando a cada dia que passa mais para o alvo. E Deus vai acompanhando você, te dando força e crescimento, e te dando livramento. Então tenha sabedoria. E acalme seu coração, porque agora você vai viver um grande milagre na sua história. É algo que você ainda não experimentou, mas tenha consciência de que você está numa grande obra e você não pode parar. E comece a falar não. Não se submeta a nenhuma distração durante o processo que você está vivendo, para que você não venha perder o seu milagre. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.